Queridos amigos, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Alguém vindo pela primeira vez? Não? Seja bem-vindo. Meu nome é Suzana. Quando terminar a reunião, gostaria de cumprimentá-lo ou então algum dos companheiros que trabalham aqui, trabalhadores da nossa casa. Nós vamos dar início... Vou voltar aqui no slide que estava aberto. A nossa reunião da noite de hoje, fazendo a leitura desse pequeno livro, A Vida Feliz, o capítulo 74 da noite de hoje. Vamos ver se ele abre aqui. Muito bem. Esse livrinho é um livrinho escrito por Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E a nossa leitura de abertura... 74. O que não possas concluir agora não te seja motivo de agastamento. Faze o possível em esforço e dedicação. No entanto, evita o aborrecimento que o aparente fracasso produz. Quando alguma ação ultrapassa a tua capacidade de executá-la ou a circunstância não te permita fazê-la, cabe-te o dever da serenidade. Quem faz o que lhe está ao alcance realiza o máximo. E o que não possas concluir agora, terminarás amanhã, se porfiares fiel ao compromisso. Uma passagem breve, mas tão importante para os dias de hoje, que são dias de correria, dias de ansiedade, não é? E dias de turbulência. Então, a querida mentora diz que há um tempo para todas as coisas. Aquilo que a gente não consegue fazer hoje, certamente concluirá amanhã. Aquilo que não temos ainda as possibilidades, certamente conquistaremos no tempo certo, para que a gente possa seguir com calma, com mais confiança. Confiança no tempo, confiança em Deus, confiança nos nossos próprios talentos e possibilidades, entendendo que há sempre um tempo para cada coisa. E com esse pensamento em mente, então, vamos fazer a nossa oração inicial. Convido a todos a elevarem nessa hora o seu pensamento, mas também o seu sentimento, para que possamos conectar com a espiritualidade amiga aqui presente, dizendo: Senhor Jesus, aqui estamos, Mestre, uma vez mais, reunidos nesta casa de oração e de serviço, buscando-te ao fim de mais um dia de trabalhos. Muitos de nós cansados, muitos de nós angustiados, mas certos de que aqui encontraremos o alimento que há de sustentar as nossas almas. Abençoa então, Senhor, a nossa intenção. Abençoa este momento, envolvendo carinhosamente a todos nós que aqui estamos nos dois lados da vida, para que possamos estar de fato presentes, Senhor, de corpo, de alma, com a nossa mente, com o nosso coração, e assim podermos absorver as notícias da Tua boa nova de amor e de redenção. Envolve, Senhor Jesus, particularmente na noite de hoje, a nossa companheira, que vem estar conosco, dividindo de forma conscienciosa e amorosa o resultado de seus estudos. Que ela possa, desde já, se sentir envolvida pelos mentores amigos da casa, seu mentor, e pelas vibrações dos nossos corações. Se conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.
Muito bem, então, queridos. É com muita alegria mesmo, que hoje nós temos aqui conosco uma convidada especial, a nossa Denise Lino, que esteve participando conosco da 13ª Conferência da Federação Espírita da Flórida. E sorte nossa, ela deu uma esticadinha na estadia e nos brindou ontem com um estudo aqui junto ao Grupo Cefa, e hoje traz para a gente um novo tema. Vamos abrir aqui. A transformação moral de Pedro e nossa transformação. Sem muitas apresentações formais, Denise é uma trabalhadora espírita, está fazendo um trabalho bastante significativo de divulgação da literatura espírita. Vou pedir a ela que faça o seu comercial, porque ela assumiu esse compromisso da divulgação do livro, do estudo das obras espíritas e da sua divulgação através de estudo, através de catalogação de livros, de temas, um trabalho muito importante, que está disponível em vários canais, nas redes sociais. Eu vou deixar que ela fale um pouquinho mais sobre esse trabalho. Seja muito bem-vinda. Queridos amigos, queridas amigas, é com muita alegria mesmo que me encontro aqui para a atividade dessa noite. E esses dias têm sido dias de muita alegria, de muito aprendizado. E eu diria de muito reencontro, porque há pessoas a quem a gente abraça, mas a sensação é como se já tivesse visto aquela pessoa em outro momento, né, Mary? Como se a gente já se conhecesse há mais tempo. Então é uma alegria mesmo estar aqui nessa noite. Vou aproveitar essa deixa da Suzana agora no início e divulgar o programa Literatura Espírita Prazer em Conhecer, que no momento é talvez a minha principal frente de trabalho no movimento espírita. Esse programa vai ao ar pelo YouTube, no canal da Mansão do Caminho e vários parceiros, sempre no primeiro domingo de cada mês. Temos feito um esforço de fazer o programa ao vivo, sempre em torno da literatura espírita, para divulgar o livro espírita, para incentivar o hábito da leitura, para incentivar a todos que possam ler, comentar os livros, fazer grupos de estudos, rodas de leitura nas casas espíritas, para que em casa mesmo a pessoa tenha o seu momento de leitura, o seu hábito, não importa o gênero, mas que leia a obra espírita e correlacione essa obra com outros livros da literatura espírita, da literatura em geral. Então esse é o nosso trabalho mais diretamente focado desde setembro de 2020, estamos na 8ª temporada. Nessa 8ª temporada, que é a que está no ar, nós estamos focalizando o que chamamos de obras memoráveis, que são as obras que fazem aniversário nesse ano, aquelas datas importantes. Então, em fevereiro, nós comemoramos os 80 anos do livro Os Mensageiros. Então, você imaginar um livro psicografado há 80 anos atrás é muito importante, né? Em março, nós fizemos o Evangelho, aliás, nós fizemos Messe de Amor no mês de março, que está completando 60 anos, e agora, para abril, nós fizemos o Evangelho segundo o Espiritismo, comemorando os 160 anos de publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos seguir em maio com Grilhões Partidos, que está comemorando 50 anos de sua psicografia. Depois nós teremos No Mundo Maior, em junho, 70 anos de psicografia, e vamos encerrar com o Consciência e Mediunidade, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, no mês de julho, que está completando 25 anos. Então, o nosso programa ele tem um formato de entrevista. Nós prezamos por fazer uma apresentação do livro para o público. Nem todo mundo conhece todos os livros, ninguém está obrigado a conhecer todos os livros. Então, nós apresentamos o livro, nós fazemos o que se chama também de um levantamento da fortuna crítica do livro. Para aumentar o som, né? A fortuna crítica é uma expressão que eu peguei emprestado dos meus colegas da área de literatura, e na área de literatura, né?
Na área de literatura, chama-se fortuna crítica, aquilo que é o acúmulo de interpretações, de críticas sobre um livro. Eu não sou professora de literatura, mas eu sempre achei essa expressão muito bonita, né? E ela é rica, né? Fortuna crítica, né? Então, um livro tem muita repercussão quando tem muita fortuna crítica, ou seja, quando muita gente comenta sobre esse livro, escreve, estuda. E na literatura espírita não é diferente. Nós temos muito comentário das obras espíritas, no próprio âmbito do movimento espírita, nas revistas. Eu tenho me dedicado muito aí à série histórica da revista Reformador e outras revistas, a revista Reencarnação, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem sido um celeiro para mim. E eu tenho encontrado muita correlação também na pesquisa acadêmica. Então, quando nós fazemos um levantamento da fortuna crítica, nós vamos para o âmbito do movimento espírita e para fora também, identificando aí o que há de produção nessa área e apresentando, estimulando a leitura a todos. Então, essa é a nossa principal tarefa nesse momento. E o que vamos apresentar nessa noite é um trabalho que teve início no ano 2000. Foi um ano em que eu tive um período para estudos, para formação, e paralelamente a essa formação profissional, eu me dediquei a uma leitura aprofundada da obra do espírito Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco. Aquele ainda era um ano dos livros impressos, né? Então eu viajei com uma mala de livros para ler, e eu queria ler os livros, eu não tinha um objetivo específico, mas à medida que eu fui lendo, um personagem destacou-se para os meus olhos e para a minha emoção. E foi exatamente o personagem Pedro. Como o espírito Amélia Rodrigues reapresenta esse personagem. Evidentemente, na recontagem de Amélia Rodrigues, eu tenho ciência de que ela está apresentando o personagem com base em fatos reais que nós conhecemos, mas como uma boa escritora, que ela o é desde a sua encarnação no século XIX, iniciozinho do XX, mais o XIX mesmo, no Brasil. Como uma boa escritora, ela escreve muito bem sobre o personagem que ela está apresentando. E aí um fundamento importante para esse estudo é certamente aquilo que encontramos em O Livro dos Espíritos. E ao final desse trabalho, que demorou aí 20 anos, e eu só consegui editar o livro em plena pandemia, né, num momento improvável, editoras fechadas, quebradas. Eu ouvi de um editor em 2020 a seguinte informação: você não vai conseguir editar esse livro esse ano porque a China está parada. Então, eu nadei contra toda a corrente, contra todas as marés. E o que me interessava ao final não era fazer uma análise do Pedro em si, mas era olhar para esse personagem e, a partir dele, nos pensar. Porque essa questão de O Livro dos Espíritos é, de fato, para mim, a questão que continua sendo a mais importante. É a 919, com o seu desdobramento na 919A, que é um pouco o que nós estávamos conversando aqui antes da palestra, que é trazer o Espiritismo para a nossa vida prática. O Espiritismo não é somente uma filosofia que tem uma boa retórica, uma boa apresentação. O Espiritismo não é uma religião cuja vivência implique em fórmulas mágicas ou místicas. O Espiritismo é, sobretudo, uma resposta que é moral, é filosófica e é científica para as nossas vidas práticas. Então, é chegar nesse ponto da transformação moral que Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, discorre muito bem quando ele diz que o verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Então, esse esforço de domar as suas más inclinações e fazer a sua transformação moral. Essa expressão transformação moral, eu gosto muito de pensar sobre ela, porque ela é uma expressão que talvez no português brasileiro, para o século XXI, tenha perdido um pouco a sua referência aí, né? Sobretudo num país, e outro dia, acho que eu falava com a Tereza na volta da nossa viagem,
a ideia do jeitinho brasileiro, de que é possível fazer de um jeito para um, de um jeito para outro, que é um capítulo da nossa cultura a ser passado a limpo. Então, quando nós falamos transformação moral, parece que nós estamos falando de uma coisa que é fora, quase um tema para um extraterrestre, como se não tivesse a ver conosco. Mas quando nós olhamos, por exemplo, a obra do Espírito Emmanuel por Chico Xavier, nós vamos identificar que ele denomina a transformação moral de reforma íntima. E eu acho isso muito importante, eu gosto muito de situar a forma pedagógica como Emmanuel se refere a esse grande projeto que é para cada um de nós. Ele começa ali escrevendo por Chico Xavier, por volta de 36, 38, o Parnaso de Além Túmulo, e na sequência o próprio livro Emmanuel, que é o primeiro ali da série. E a década de 40, uma década pródiga, 50, 60, nós estamos nessas 3 décadas assim, com um grande volume do trabalho de Chico Xavier, no sentido daqueles livros mais densos, né? Toda a coleção André Luiz, os 5 romances de Emmanuel, os vários livros de temática filosófica de Emmanuel, os livros mais densos, porque era exatamente a fase de Chico Xavier com mais vigor. Depois os livros vão ficando com mensagens mais curtas e mais referenciais. E nessa obra de Emmanuel, em toda ela, nós vamos encontrar a expressão reforma íntima, sobretudo os livros da década de 40, 50 e 60. Porque no Brasil existiam muitas oficinas de conserto, de reforma. E nós estávamos ali num país que era ainda muito rural, numa tentativa de mudar para um país mais urbanizado, e não se perdia nada, então quebrava uma cadeira, consertava, um sapato era possível ser consertado. Eu venho de uma experiência em que a roupa do filho mais velho passava para o mais novo, né? Tem gente aqui que balançou a cabeça, foi assim, né? Mas a minha irmã, que é depois de mim, sempre foi maior do que eu, então aconteceu o inverso, isso era muito comum. Então isso é o nosso Brasil. Aí Emmanuel fala de reforma íntima, ou seja, nós conhecíamos a reforma externa e o Espiritismo nos trazia a reforma interna, a reforma íntima. Então, era consertar mesmo aquilo que estava quebrado, que tinha se desgastado com o tempo. Não era dar aquela, vou usar uma expressão brasileira que eu acho que vocês conhecem, não sei se esqueceram, não era dar aquela garibada, né? Era fazer um conserto, de fato, naquilo que não estava bem. Então, nós achamos na obra de Emmanuel essa expressão de forma reiterada, recorrente. Quando nós vamos para a obra do espírito Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, que começa em 64 com o Mestre de Amor, e ontem nós falamos sobre isso, esse termo não aparece com a frequência que aparece na obra de Emmanuel, porque vão aparecer 2 outros termos, que é autodescobrimento e autoiluminação. Esses termos estão desde os primeiros livros. O autodescobrimento, ele vai significar, se nós pudéssemos correlacionar aí esses 2 autores, talvez o que Emmanuel indique como reforma íntima. Na verdade, sem querer colocar esses 2 autores em pé de igualdade, fazer qualquer comparação, mas no autodescobrimento é aquele interessamento que nós precisamos olhar para nós. Como se dissesse assim, o GPS tem que calcular a rota para dentro, em vez de ser a rota para fora, a rota para dentro. Quem de fato eu sou? O que é que eu gosto? O que eu faço, o que eu faço porque gosto, porque faço, ou porque os outros dizem que é assim, ou porque os outros gostam. Só para dar uma indicação muito superficial de como começar a calcular a rota para dentro. Então, primeiro é essa fase que nós diríamos que é de identificação, é autodescobrimento. E aí depois Joana de Ângeles vai usar autoiluminação. E essa expressão é muito interessante porque significa, usando aqui uma imagem, né, uma metáfora, de que no escuro em que parece que nós estamos, porque nós nunca estamos no escuro das nossas vidas, porque a luz divina nos ilumina e nos sustenta, mas no escuro que nós imaginamos que estamos, somente cada um de nós pode acender a sua própria vela, a sua própria lanterna ou seu próprio holofote. Então, por isso que é autoiluminação. Então, é aquela decisão de que, uma vez identificada
uma área escura da nossa vida começar a iluminar aquela área. E o Alberto Almeida, eu diria, nos ensina isso muito bem, quando ele sempre diz que para toda a área da nossa vida que nós consideramos escura ou que precisa ser trabalhada, ser desenvolvida, há sempre uma virtude correspondente. Nós só precisamos, eu diria, ser modestos para não querer fazer a mudança total de uma vez, porque nós não conseguimos. E a expressão de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo é transformação moral. Então, é um processo que nós aprendemos com Emmanuel, que é reforma íntima, com Joana de Ângeles, autodescobrimento e autoiluminação. Então, esse é o pano de fundo que me levou a pensar essa transformação moral com base, né, no ensino moral de Jesus. Então, eu fui buscar esse personagem, Pedro, cuja existência está, de fato, identificada, referida na história por vários autores, não apenas pelos 4 evangelistas, mas é sobretudo na narrativa de Mateus, Marcos, Lucas e João que nós vamos encontrar uma descrição de que essa pessoa, né, que aqui eu tenho chamado de esse personagem, para dar um sentido maior a essa biografia, viveu em Betsaida, era pescador em associação com seu irmão André e também com outros 2 irmãos, Tiago e João, e ele era casado ou tinha sido casado, porque o Evangelho refere-se à cura da sua sogra. É muito interessante observar o Pedro que aparece nas minisséries ou nos filmes, né? Não sei se vocês têm acompanhado The Chosen, que pelo menos no Brasil agora está fazendo muito sucesso, né? E também a série Madalena, então aparece lá o Pedro com a sua esposa, com seus conflitos familiares, seus conflitos conjugais. Então essas séries têm colocado aí um ficcional junto com esse dado biográfico que é muito interessante para a gente pensar um pouco sobre essa personagem. Então esse é o nosso foco e o trabalho começa, né, como eu disse antes, com a leitura, né, dos livros de Amélia Rodrigues, que na verdade são o que nós chamamos de forma técnica, são livros com retextualização de palestras de Divaldo, porque as palestras inspiradas por Amélia Rodrigues, os chamados temas evangélicos, são mais ou menos da década de 50, aí quando Divaldo era ainda um grande orador, ainda no sentido que ele se torna um grande médium psicógrafo na sequência. É um médium aí que vai conjugar 2 habilidades no campo mediúnico extraordinárias. É um médium orador e é um médium psicográfico extraordinário, que é uma característica muito singular de sua parte. E essas palestras, posteriormente, a partir dos anos 80, se não me falha a memória, vai aparecer aqui mais adiante, são palestras que vão ser retextualizadas, ou seja, a Amélia Rodrigues vai ditar esses textos para Divaldo. E nos interessa olhar, né, as introduções desses livros. De forma muito modesta, esse espírito vai dizer que não pretende fazer trabalho de interpretação evangélica. E isso é muito modesto porque quando estudamos a biografia da Amélia Rodrigues na sua última existência, ela foi uma escritora baiana de grande sucesso na cena Salvador-Rio de Janeiro, do século XIX. Foi uma escritora envolvida com a temática e com o movimento católico. Foi uma empreendedora, porque foi uma das primeiras, se não a primeira mulher em Salvador a abrir uma escola particular e depois ela transfere-se para o Rio de Janeiro e vai dirigir uma escola particular, confessional, católica no Rio de Janeiro. Então, é um espírito que já no século XIX tinha uma grande bagagem de interpretação da mensagem evangélica, afora o que ela já soubesse no mundo espiritual. E entre a última existência e esse momento que ela começa a trabalhar com Divaldo Franco, certamente ela mergulha ainda mais nessas fontes do mundo espiritual, que ela diz que são obras consultadas em seu plano de atividade, com comentários recolhidos em fontes históricas do lado de cá. E agora eu vou botar a minha imaginação aqui para vocês. Eu imagino que esses livros do mundo espiritual, eles são, assim, muito melhores do que aqueles do Harry Potter. Então, eu imagino que quando abre, né, saem as figuras em 4K, não é mais nem em 3D, porque 3D é quando o Harry Potter foi lançado,
lá na década de 90. Então, são livros que devem ter assim, cenas de filmes, né? Deve ter umas cenas maravilhosas, detalhes que os evangelistas não contaram, afora a possibilidade para os espíritos que podem de ir assistir às rodas de conversa com aqueles que conviveram com Jesus, né? Então, é mergulhar numa atmosfera extraordinária para traduzir para nós nessas obras que aí está. Então, Primícias do Reino, que é de 67, Luz do Mundo, de 71, Quando Voltar a Primavera, de 76, Há Flores no Caminho, de 82, Pelos Caminhos de Jesus, 87, Trigo de Deus, 92, Dias Venturosos, em 97, e temos Até o Fim dos Tempos, de 2000, A Mensagem do Amor Imortal, 2008, Vivendo com Jesus, 2012, e teremos o livro O Essencial, que vai ser lançado agora em 5 de maio de 2024. É o mais novo livro de Amélia Rodrigues, então Divaldo aí, né, todo vapor, trabalhando, psicografando, na medida que a sua saúde permite, e está previsto um seminário sobre a obra de Amélia Rodrigues para o mês de novembro, na Mansão do Caminho. Eu deverei estar com os amigos lá para fazermos esse seminário sobre a obra de Amélia Rodrigues, que não tem apenas livros para adultos, tem também livros para criança. Então, esses livros aí, O Vencedor, O Semeador, e esse aqui, O Anjo da Misericórdia, que nesse slide até dá para ler o título, porque é bem delicadozinho, a fonte, bem delicada a fonte, são os 3 livros de Amélia Rodrigues para a criançada. O Semeador faz sucesso às gerações, né? Não conheço uma criança que, em sendo apresentada ao livro Semeador, não crie uma empatia com esse livro. Eu vou me permitir aqui contar uma história em 30 segundos. Eu lia O Semeador para o meu sobrinho, que hoje tem 10 anos, quando ele era bem pequeno, né? Fase de 3 anos, de 4, e ele estava muito na fase dos personagens, né? E eu dizia que o meu personagem preferido era o semeador, né? E eu sempre contava o semeador, e eu enfeitava e contava o semeador. E certo dia nós estávamos na quadra do nosso condomínio, e há um condomínio ao lado, um prédio muito alto, que tem um jardim no teto. E uns jardineiros estavam fazendo um serviço lá no jardim, que é basicamente uma graminha com um lugar para as pessoas sentarem, uma espécie de miranda. E ele me olhou assim, muito assustado, e, Dedê, o semeador existe, porque ele viu os jardineiros jogando da nossa quadra, dava para ver. Então, ficou muito marcado, né? Dedê, o semeador existe. Então, é o livro infantil, assim, da minha paixão. E a Amélia Rodrigues comparece com várias mensagens, né, nesses livros que são coletâneas, tem outros, eu exemplifiquei aí com esses 3, para dizer que no livro Sol de Esperança contém o poema da gratidão, que é aquele poema com o qual Divaldo encerra as suas mensagens. E, para minha surpresa, foi um poema psicografado em Buenos Aires. Eu nunca consegui entender o que uma coisa tinha a ver com a outra, ou seja, por que aquele poema naquele lugar, mas não cabe saber isso, é mera especulação. Mas o poema está neste livro, Sol de Esperança, que é de 71. E aí sim, amigos, o que de fato nos interessa é esse olhar que vamos criando para a literatura espírita e transformando em objeto de estudos. Então, nós temos do Álvaro Crispino esse livro maravilhoso chamado Sou Eu, em que o Álvaro recolhe todos os contos de Amélia Rodrigues sobre a Paixão de Cristo e antecede essa recolha com um ensaio extraordinário sobre a paixão. Então, para a gente entender por que Paixão de Cristo, esse é o livro. Depois, a Regina Baldovino e o esposo, o Henrique Baldovino, eles compilaram uma obra extraordinária, são 2 volumes com 600 páginas, um glossário que reúne termos relacionados à geografia, termos relacionados à gastronomia, à culinária, mais especificamente, e tem uma terceira categoria e personagens também da obra de Amélia Rodrigues. Então, na recolha que eles fizeram, resulta 2 livros de 600 páginas, um glossário em 2 volumes. E o trabalho que eu fiz a partir da personagem Pedro.
que me arvorei a denominar esse trabalho, inspirado em Nietzsche, de humano demasiado humano. Esse título inicial ele não é meu, eu trouxe para cá da obra de Nietzsche e coloquei um subtítulo, A Transformação Moral de Pedro. Porque quanto mais eu lia os contos e o tempo foi passando, e passaram-se 20 anos, mais eu conseguia perceber Pedro humano, suas reações muito humanas, sobretudo as reações que antecedem o momento culminante da sua negação. E daí para frente, há uma dimensão que eu considero muito humana, que é muito esquecida quando nós nos referimos a Pedro. Às vezes aparece sempre aquela brincadeira, né? Jesus curou a sogra de Pedro e por isso ele negou Jesus 3 vezes. Ou então, né? Mas ele ia reafirmar 3 vezes depois, né? Ou então brincadeiras em torno de Pedro ser muito rude, mas há uma dimensão humana nesse personagem impressionante que na sequência nós vamos apresentar aqui. E à medida que eu fui estudando esse personagem, ia voltando para Kardec, até que eu me deparo com essa questão 20, que é uma questão que para mim traz o lastro para fazer uma pesquisa de interfaces. Então, o Espiritismo como base em seus princípios, a obra de Amélia Rodrigues e outros estudos que eu precisei mobilizar para estudar essa personagem. Kardec, de forma lúcida, né, pergunta se fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada àquilo que escapa ao testemunho dos sentidos, é permitido que o homem, ou seja, que nós, as recebamos. Então vejamos a lógica de Kardec, né? A ciência era como se estivesse ali no topo, mas ele olhava de um outro lugar e perguntava, aliás, para além da ciência pode haver uma outra possibilidade? E a resposta é que sim, se Deus julgar que aquilo que a ciência não consegue aprender. Então, se tivesse uma legenda aqui embaixo, a resposta provavelmente estaria sim, a mediunidade é esse caminho. Para além da ciência, por onde vêm outras comunicações de Deus aos homens. Então, vem pela mediunidade. Então, vejamos como Kardec nos permite olhar para o que vem de uma mediunidade devidamente bem cuidada como um conhecimento legítimo. E aí eu fui buscar imbricações com os estudos da história nova, literatura e história, os estudos sobre ficção e realidade, para encontrar fundamentos que me permitissem olhar para o personagem Pedro, descrito por Amélia Rodrigues, não como algo que diga assim, não, isso é coisa de espíritas, isso é do espírito, é uma idiosincrasia desse espírito, né? Não, fui fazendo uma pesquisa com toda uma metodologia muito guiada pelo princípio kardeciano de universalidade do ensino dos espíritos. Então, eu busquei na ciência essa confirmação, ali trazendo os estudos da história nova, ficção e realidade é um campo de investigação na área da literatura, das artes de uma forma geral. A relação entre história e literatura é um campo imenso de estudos, tanto para historiadores quanto para críticos literários. E aí, quando eu vou relendo a Amélia Rodrigues, eu percebo que há 5 etapas para essa transformação moral de Pedro, que começam lá com o encontro com Jesus, avança muito pela interlocução de Pedro com Jesus, porque ele era alguém ali da convivência íntima. Vejamos que na transfiguração do Tabor, ele é uma testemunha, na cura da filha de Jairo é uma testemunha, é a Pedro, Tiago e João, sempre esse trio, que Jesus confia aquela organização da última ceia, né, que a Amélia Rodrigues chama o jantar da despedida, porque exatamente ele era alguém diligente e com uma liderança, que é algo que eu acredito nós não olhamos ainda para a liderança de Pedro. A sua liderança não é contestada em Atos dos Apóstolos. Ele nega Jesus, ele volta para reorganizar o grupo e ele reorganiza como um grande líder. E tem umas certas marcas de liderança. Em Paulo e Estevão, a sua liderança não é contestada. Ao contrário, Emmanuel elogia Pedro o livro inteiro em todas as situações. Então, a interlocução que Pedro tem com Jesus,
ele pode fazer diferentes perguntas, e ele faz diferentes perguntas, não só ele pode, mas ele faz. Nós vamos mostrar daqui a pouco. A convivência com Jesus, porque foi a convivência da intimidade. Jesus hospedou-se em sua casa várias vezes. Isso é extremamente importante saber e conhecer. Em Cafarnaum, é deslumbrante saber que os restos arqueológicos que estão em frente a uma sinagoga, que data da época de Jesus, são restos atribuídos à casa de Pedro. Então, o que nos dá a entender que Jesus transitava ali com muita facilidade entre a sinagoga, a casa de Pedro, e o monte onde se fez depois o sermão. A negação é um evento importante, não podemos deixar de analisar, mas o que nos interessa é o soerguimento de Pedro, porque esse soerguimento é que, acredito, nos inspira nesse processo de transformação moral. E aí nós começamos olhando esse encontro com Jesus, que vai ser descrito de 3 formas diferentes. Mateus e Marcos descrevem da mesma forma. Eles vão dizer que Pedro estava na praia, no lago de Genezaré ou Tiberíades, na sua ação de pescador. Jesus passa e o chama. Na narrativa de João, isso é completamente diferente. André, o seu irmão, fora discípulo de João Batista, que havia indicado Jesus como o Messias esperado. E é André que, em sabendo a notícia de João, diz para Simão, e Simão vai ao encontro de Jesus. E é quando Jesus o teria denominado de Cefas, ou seja, aquele que é a base, a pedra, né? Aquele que vai ser a liderança. Então, a perspectiva de Mateus e Marcos, de um lado, e a de João, de outros, narram o mesmo encontro de forma diferente. E em Lucas, nós temos uma terceira versão. Veja que Lucas diz que, levantando-se da sinagoga, Jesus entrou na casa de Simão, cuja sogra estava doente, e a curou. Então, são 3 autores que narram o evento do encontro e narram de forma diferente. A única certeza aqui é de que Pedro encontrou-se com Jesus, né? Aí a notícia ficou por conta de quem repassou a notícia. E a Amélia Rodrigues vai fazer uma narrativa que tem um pouco da narrativa de João. Ela vai narrar de forma brilhante no livro Trigo de Deus, no primeiro capítulo, e vai trazer uma perspectiva que é psicológica desse personagem muito interessante, para que nós possamos entender como é que alguém que não conhecia Jesus, né? Ou seja, se nós tirássemos aqui a lógica espírita desse processo, a pergunta seria: como é que 2 pessoas que não se conhecem, uma vai passando e chama e diz, ei, vem aqui ficar comigo, e a outra vai? E Pedro tinha um empreendimento, tinha uma barca de pesca em associação com outros 3 sócios. Então, assim, como é que alguém deixa o seu business e larga tudo, né? Então, há algo aí que precisa ser explicado. E depois Pedro tinha família. Então, narrando isso em bom português, diria, no mínimo, deu uma DR aí. Porque, né, largou a família, saiu, deixou a mulher e os filhos. Como é que, né? Como é que fez isso, né? Então, tem contas para ajustar aqui. E a Amélia Rodrigues vai trazer esse perfil psicológico de alguém muito decepcionado com o momento que ele vivia. É um depressivo social, se eu tivesse que escolher aqui uma expressão. E isso é muito importante para a gente trazer a perspectiva espírita para esse processo. Porque o governador da terra não viria na missão que veio sem que os seus principais assessores estivessem acertados. Porque nenhum governador, nenhum prefeito, né, vai de um lugar para outro sem que esteja acertado com assessoria. Ele precisa dessa assessoria. E nós estamos falando do governador da terra, vindo à terra. Então, há uma assessoria de desencarnados e uma assessoria de encarnados, né, daqueles que reconheceram Jesus no templo. Por exemplo, entre Simeão e Ana, há aqueles que iam carregar a cruz, por exemplo, o Cirineu. Todos esses estavam previstos. E há um dado muito interessante para a gente pensar isso, antes de trazer aqui conceitos espíritas. É uma historinha sobre Chico Xavier,
que a Joselma Coelho conta em várias palestras. Ela diz, quando o Chico ainda morava ali aliás, acho que ele já estava em Uberaba, já tinha mudado de Pedro Leopoldo para Uberaba. Certa vez ele estava caminhando com um amigo e passou uma pessoa que recolhia o lixo, um lixeiro. E Chico cumprimentou muito efusivamente e recebeu o cumprimento de volta e fez uma prece ali em voz alta por aquela pessoa à medida que caminhava. E aí o amigo de Chico disse, você o conhece bem, não é? Ele disse, ele acertou que reencarnaria comigo. Aquelas coisas que Chico dizia assim, né, bem, que para quem tem ouvidos, para quem tem olhos. Então vejamos, se a vida de Chico Xavier, o grande médium, tinha esses acertos até com quem ia recolher o lixo, imaginemos a vida de Jesus. E aí, sem a lógica da reencarnação, não dá para entender por que é que Pedro deixa tudo para seguir a Jesus. Ele mesmo que vai perguntar depois, Senhor, e nós que tudo deixamos e te seguimos, o que é que vamos ganhar com essa história? Então, imaginemos o aperto em que Pedro estava depois para perguntar isso. Nós temos que ter aqui a lógica da reencarnação. Esse espírito estava nessa reencarnação, cumprindo certamente uma etapa, eu acredito que final de sua evolução na Terra. Esse espírito conhecia Jesus e tinha acertado com ele que viria e que deixaria tudo, que esperaria o chamado. Então ele está vivendo aquele momento ali esperando esse chamado. Então se Jesus passou na praia e o chamou, ou se foi ele que foi lá e disse, Senhor, eu aqui estou, é exatamente a hora em que a consciência desperta para Pedro. E a Amélia Rodrigues vai contar tudo isso, que eu não vou dizer aqui como é que ela traz um detalhe muito importante, porque vocês vão ler o livro, ou pelo menos o conto, depois, tá certo? E aí nós vamos, através de Amélia Rodrigues, achando o Pedro que faz as questões, né? Ela vai dizer que ele é o representante natural das inquietações gerais, que ele não tinha muita sutileza de espírito. E nós estamos aí tratando do Pedro antes da negação, aquele que convive com Jesus. E ela também vai dizer que ele é um trabalhador devotado, que ele é um discípulo sincero, mas que ele é dedicado e frágil servidor, é testemunha insofismável do Tabor. E aí ela vai, né, na coleção de definições e de adjetivos para Pedro. Essa convivência toda, que inclui, pelo menos para mim, o ápice, que é o momento ali no jantar da despedida, em que Pedro chega e observa que Jesus está lavando os pés dos apóstolos. E até ali ele é aquele homem racional. Ele tomou muitas decisões bem racionais. Uma delas é essa. Ele percebe que a ordem está invertida e ele diz, não, Senhor, tu não me lavarás os pés. Veja que ele percebe que era o Senhor da vida lavando os pés dos apóstolos, dos discípulos, aliás, corrigindo aqui. E que aquilo estava invertido. E não, isso com ele não aconteceria. Aí Jesus diz, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. E aí, humildemente, ele responde, Senhor, lava-me não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Então, ele vai da alta racionalidade, digamos assim, da análise ali para a submissão, a humildade a Jesus de forma intensa e profunda. Depois, quase na sequência dessa história aí, quando os soldados chegam para prender Jesus, Pedro portava uma arma, ele portava uma faca. E ele vai ali, naquele embate, ele corta a orelha de um dos servos do centurião, que nem era centurião, era um servo do palácio de Herodes. Gostei muito quando um amigo disse, olha, Pedro não chegou lá e disse assim, amigo, por favor, com gentileza, eu vou cortar aqui. Não, não foi bem assim. Deve ter tido um embate ali, né? Uma situação tensa para todos e provavelmente na defesa ali, entre apontar a arma, houve luta corporal mesmo. E aí decepou a orelha, que a Amélia Rodrigues também conta o final dessa história, e eu não vou contar para vocês lerem o livro que tem o conto, né? Mas nós chegamos à negação. A negação é que é o evento. Porque Jesus predisse a Pedro, não uma vez, mas várias vezes, que Pedro negaria. Há registros diferentes em Mateus, em Lucas,
de que Pedro negaria, de que Pedro o negaria 3 vezes, Pedro o negaria quando ouvisse o galo, enfim. A negação é um evento previsto por Jesus, ocorreria. Então, Jesus, com toda a sua capacidade, conhecendo aquele discípulo que estava ali desde a primeira hora, sabia muito claramente que ele não tinha feito a sua modificação total. E Pedro negaria Jesus. O que de fato ocorre, nós não precisamos aqui entrar em maiores detalhes. Para mim, a questão era por que Pedro negou? Então, que ele não tenha se transformado é uma resposta que durante um tempo me saciou, mas depois não. Por quê? Por que Pedro negou Jesus? E acho que por isso que eu gastei tanto tempo entre começar esse estudo e terminá-lo, né? Só quando eu entendi que Pedro tinha negado por medo. Porque por medo nós fazemos muitas coisas. De quem tem medo de barata, quem tem medo de viajar de avião, nós não somos capazes de dizer como reagimos numa situação de medo. E por isso estamos tão adoecidos de ansiedade, né? Porque todos nós estamos com uma cota de medo muito grande. Então, quando eu consegui dar esse clique, né? Pedro negou por medo, eu consegui entender a negação e eu consegui entender o quão humana ela é. Porque foi por medo de si mesmo, de ser preso também. Não era fácil conviver com o Império Romano. Ainda bem que nós não temos memória dessa convivência. Porque não se parece com nada de polícia opressiva, de exército que nós conhecemos. Era muito pior. Medo por si, medo por Jesus. Aí não tinha história que ele era casado? Tinha família também, porque a crucificação ali vinha e pegava todos. Pedro foi testemunha da crucificação de 2.000 homens, da mesma época dele, de vida, quando Roma sufocou um levante entre a Galileia e a Samaria e crucificou entre essas duas regiões 2.000 homens. Então isso deve ser uma memória traumática para muitas existências de superação. Então, quando eu entendi isso, eu consegui entender melhor o soerguimento. Porque uma coisa é a força do medo, que é a força paralisante. E provavelmente isso doeu muito em Pedro. Lucas diz que ele chorou amargamente. Esse advérbio eu fui olhar em várias traduções, iar, o advérbio de intensidade aí, que vai dizer o quanto essa dor para Pedro foi difícil. Então, chorou amargamente. Mas Pedro protagoniza aquilo que Kardec descreve no capítulo 7 de Céu e Inferno. O arrependimento, a reparação e a expiação na mesma vida. Porque eu penso, e se eu não estiver errada, que a mesma força paralisante do medo foi a força que fez com que ele se soerguesse. Porque ele não caiu na culpa. Ele passa pelo arrependimento para se soerguer. Tanto que é ele que vai para Galileia, que retoma o grupo, que volta a pescar. Ele estava ali no luto. Se a gente pegasse aqui as 4, 5 fases do luto, nós descreveríamos todas elas. Pedro passa por todas essas fases. Ele sofre tudo isso. Mas ele não se paralisa nas fases. Ele empreende o caminho de volta, que é o que eu tenho chamado para esse personagem de o soerguimento. E aí o mais importante, se eu não estiver errada também, eu penso que se eu fiz a leitura certa, esse personagem ele vai viver algo que é raro para a maioria dos espíritos encarnados na Terra, mas possível, que é uma mudança de polaridade na sua personalidade. E aí agora eu já estou lendo Pedro, não só com Amélia Rodrigues, mas com Joana de Ângeles. Então eu estou no personagem Amélia lendo com Joana de Ângeles agora. Porque ele vai deixar de ser aquela pessoa que vai pela sensação, Senhor, tá um aperto, nós deixamos tudo, o que é que nós vamos ganhar com isso? Né? Senhor, né, tu não me lavarás os pés. Então ele está ali na racionalidade. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 4 vezes, 3 vezes, está bom? 5 vezes? Então veja que ele está numa polaridade, lidando com as sensações e tentando racionalizar.
E a partir do soerguimento, ele inverte, ele vai para a intuição e sentimento. Atos dos Apóstolos descrevem, sobretudo nos primeiros capítulos, porque a partir, acho que, nunca sei se é do 5 ou do 7, que entra em definitiva a história de Paulo. Mas até lá, defende-se e apresenta-se Pedro como um homem boníssimo e uma liderança incontestável e destemida. E Emmanuel vai fazer essa descrição de modo semelhante em Paulo e Estevão. Então, há uma mudança de polaridade da personalidade em Pedro, com a qual ele caminha para a morte em Roma, e é ele que solicita ser crucificado de cabeça para baixo. Essa é a tela de Caravaggio que representa, porque dizem os registros históricos, ele pede ao centurião para que isso ocorra, porque ele não era digno de morrer como o Cristo. E dizem os médicos legistas que é muito pior ser crucificado de cabeça para baixo do que cabeça para cima. Né? Não vou nem entrar nesses detalhes fisiológicos, né, de como sofre. Né? Então ele pede isso. E a Amélia Rodrigues tem um detalhe para essa crucificação de cabeça para baixo, que eu também não vou contar, para deixar que vocês leiam e descubram junto comigo. Né? Então é ele exatamente que vai erguer-se, né? Depois as pessoas o reconhecem de tal forma que quase o tomam por Jesus. E ele vai revisar tudo isso, né? Essa sentença aí, Atos 10, levanta-te, que eu também sou homem. O mais impressionante para mim, Pedro, no soerguimento, é que Pedro passa a ser aquele cuja mediunidade é tão esplendorosa que ele protagoniza fatos que nós não vimos descritos por Jesus, e até hoje eu não vi descritos nem para Chico Xavier, nem para Divaldo, que é a sombra de Pedro curar. Isso está dito em Atos dos Apóstolos. Os doentes eram colocados na calçada para que quando ele passasse o sol incidindo sobre ele, a sua sombra se projetasse sobre os doentes, porque os doentes curavam. Então, há um relato sobre isso. Então, é uma mediunidade extraordinária. Eu não tenho dúvidas de que a sombra de Jesus cura, mas não se descreveu esse fenômeno para Jesus, e sim para Pedro. Né? Então, eu o tenho tomado como inspiração, né, para a nossa transformação moral. Eu penso que Pedro é um bom modelo de bom espírita, é um bom modelo para nós que queremos ser bons espíritas, né? E quando nós fizemos esse trabalho, a nossa intenção era, de fato, levar a que refletíssemos essa personagem com todas as suas atribuições, as suas potencialidades, mas que é a grande personagem de um episódio previsto, que é a negação, assim como a morte de Jesus, ou seja, a perseguição ao Messias, isso está previsto. O próprio Jesus disse isso, está em Isaías. Mas o que interessa, pelo menos para mim, não é esse lado da negação. É importante, mas me interessa olhar para o soerguimento. E todas as vezes que eu olhei para o soerguimento de Pedro, eu me senti muito estimulada a continuar superando. Porque negações todos nós protagonizamos. Muitas negações nas nossas vidas. Mas o importante não é protagonizar a negação. O importante é se soerguer da negação. Isso é o que é o importante. Então, é essa força que nós também temos, que precisa ser mobilizada para que nós possamos, né, vislumbrar os horizontes que Pedro vislumbrou nesse seu processo de soerguimento. Era isso. Era isso. Obrigada, professor. Muito bem, que maravilha, não é? Inspirados, vamos passar então, e agradecidos, vamos passar para a segunda fase da nossa reunião, o trabalho de passes, aqueles que nos acompanham pela internet, desejando a todos uma boa noite. Vamos desligar a luz.